Meus amados, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 45, 46 e 47. Senhor, eu rogo a Tua graça sobre as nossas vidas, para que haja um entendimento da Tua palavra. Sobretudo, eu clamo encarecidamente a unção do Teu Santo Espírito na proclamação do Teu Evangelho, para que as palavras que forem ditas venham do Teu altar sobre a Tua autorização. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 45, 46 e 47. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntavam: por que não trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes seduzidos? Amém. Era a festa dos tabernáculos. E essa festa se reunia multidões e multidões de pessoas, tanto judeus nativos como judeus prosélitos, isso é, gentios convertidos ao judaísmo, pessoas que pertenciam a outras nações, mas que adorava ao Deus de Abraão. E a festa dos tabernáculos, ela tinha 7 dias. E conforme você percebe, houve um complô entre os sacerdotes e os fariseus, entre a elite religiosa, que simplesmente outorgaram aos soldados uma ordem, um imperativo de capturar Jesus e trazê-lo ao seu comando. Porém, quando acaba a festa, esses homens voltam para os sacerdotes e fariseus, com as mãos vazias, atônitos, perplexos, estupefatos, maravilhados, dizendo que não conseguiram cumprir uma missão tão simples. Era apenas capturar um homem. E as legiões do exército dos soldados, acredita-se, devido a informações que eram em torno de 20 a 40 pessoas, não conseguiram trazer Jesus sobre o seu comando, sobre o seu domínio, simplesmente porque, ao ouvir a voz de Jesus, se surpreenderam, se impressionaram, ficaram completamente seduzidos. A minha oração é que o Espírito Santo venha seduzir hoje o teu coração, assim como seduziu esses homens que abriram mão da força por causa da fé, abriram mão das armas por causa da palavra, que abriu mão das ordenanças humanas para viver as maravilhas divinas. Quando Jesus anunciava o Evangelho, os relatos bíblicos nos informam que multidões se aglomeravam e se comprimiam, sedentas, ávidas para ouvi-lo. Ele não tinha o recurso da tecnologia,
não havia microfone nem caixas de som, mas conseguia pregar para multidões de 20, 30, 40 mil pessoas. Erguia a sua voz no alto do monte, ou em outras ocasiões, de costa para o mar, para que através da força do vento, a sua voz pudesse ter um alcance maior. E o impressionante é que os gregos atravessavam o mar Mediterrâneo para ter o privilégio de ouvir Jesus falar. Os romanos simplesmente se aproximavam do povo judeu, que para eles eram considerados imundos, para ouvir Jesus falar. E os judeus prestavam toda atenção em suas palavras. Algo diferente acontecia quando Jesus abria a boca na terra. A sensação era que os céus se abriam e que tudo a partir dali se tornara possível. Porque quando ele falava, os enfermos eram curados. Quando ele falava, os oprimidos eram libertos. Quando ele falava, até os mortos eram ressuscitados. Quando ele falava, a lei da física, da gravidade perdia o seu valor. Quando ele falava, até mesmo o vento, o mar, o obedecia e a tempestade se transformava em bonança. Quando ele falava, algo acontecia. E os soldados agora voltam impressionados ao ponto de dizer: nunca nenhum homem falou como ele. Os filósofos gregos não falam como ele fala, os políticos romanos não falam como ele fala, os religiosos judeus não falam como ele fala, ninguém olha como ele olha, ninguém fala como ele fala, ninguém se comunica como ele se comunica, ninguém se expressa como ele se expressa. Há algo de especial neste homem. E ele conseguia atrair a atenção, conquistar o respeito de multidões, independente das suas divergências e diferenças. Independente do gênero, homem ou mulher, gostava de ouvir Jesus. Independente da faixa etária, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, gostavam de ouvir Jesus. Independente da classe social, fosse livre ou escravo, gostavam de ouvir Jesus. Independente do poder aquisitivo, fosse rico ou pobre, gostavam de ouvir Jesus. Independente do grau de instrução, fosse culto ou leigo, gostavam de ouvir Jesus. Independente da fé, fosse crentes ou ateus, gostavam de ouvir Jesus. Porque nas palavras de Jesus havia algo diferente, havia algo transformador, que ardia o coração, que aquecia a alma e que estremecia todo o nosso ser. Por isso que os soldados voltam em sua missão frustrados, mas ao mesmo tempo realizados. Porque essa palavra que alcança o nosso coração, ela, ao mesmo tempo que traz um constrangimento, ela traz um consolo. Ao mesmo tempo que ela traz um confronto, ela traz um conforto. Historiadores diziam que quando Jesus falava, a sensação que se tinha era que os céus estavam abertos ao seu comando. E seja qual for a sua palavra, por mais absurda perante a lógica, ela se cumpriria. Por isso que esses homens voltam em sua missão, completamente seduzidos. Eu sei o que é isso. Quando em 1º de janeiro de 2001, cheio de planos, no auge da minha juventude, cheio de projetos pessoais, a virada do ano eu disse: eu vou na igreja. Eu vou na igreja.
passar uma virada do ano diferente na igreja. E desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Porque eu fui seduzido pelas palavras que eu vi naquele lugar. E até hoje, estou aqui para a glória de Deus. Foram maiores do que minhas percepções e concepções acerca da vida, acerca da existência, acerca da história. Foi tão surpreendente que quando eu entrego a minha vida a Jesus, sem ser nada planejado, sem ser nada projetado, foi tudo tão de repente. Eu saio daquela igreja sozinho, andando, eu disse, meu Deus, e agora o que é que vai ser de mim? Vou na casa dos avós de Vanessa, que a gente se conhece desde 1997, 22 de abril. É muita história, meu irmão. Oi? E amanhã faz 13 anos de casados. Vai ter avivamento, então. Aí eu olho para ela, eu com 18, ela com seus 16. Aí eu digo, eu aceitei o homem. Essa foi a expressão. Eu disse, eu não sei o que está acontecendo. Eu aceitei o homem. E ela disse, eu vi. Eu disse, como? Alguém lhe contou? Não, eu vi no seu rosto que algo mudou. Desde aquele dia até hoje, eu me sinto completamente seduzido por ele. Não sou um intelectual, mas nas academias que eu frequentei, eu nunca vi alguém falar como Jesus. A metafísica platônica, o criticismo kantiano, racionalismo cartesiano, a dialética de Hegel, a psicanálise freudiana, o comunismo marxista, o evolucionismo darwinista. Nenhuma dessas palavras se compara com a sabedoria que emana do carpinteiro de Nazaré, com Jesus da Galileia. Por isso que as pessoas ficavam simplesmente surpreendidas. E eu gostaria de falar sobre o relato desses homens que voltaram e disseram, jamais alguém falou como este homem. E os fariseus perguntaram, até vocês foram seduzidos por ele? Que é que há nesse homem que seduz a todos aqueles que ouvem? Um dia uma jovem fazendo antropologia, uma cadeira do curso de Direito aqui da universidade, da UNEB, ela visitou a igreja, gostou, visitou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já foi transferida, voltou para a sua cidade depois da formatura, e ela me procurou e disse bem assim, pastor, gostei do senhor. E eu disse, foi, minha irmã? Disse, foi. Tinha uma missão que a professora tinha nos dado de antropologia. Nós deveríamos visitar todos os locais de reuniões religiosas, todos os centros, e se tivesse à nossa disposição mesquita, sinagoga, templo, catedral, loja, o que tiver de nome a gente teria que ir. E eu queria dizer algo para o Senhor. Eu gostei daqui. Eu gostei do Senhor. E eu disse para ela, eu tenho certeza que não foi por causa dos olhos verdes, que eu não tenho, nem dos cabelos louros, que nunca tive, mas sabe o que é isso? É a presença de Jesus. É a presença de Jesus que faz toda a diferença. E aquela jovem veio para observar, analisar com senso crítico, e acabou sendo completamente seduzida. Eu vejo essa história acontecendo o tempo todo. Eu vejo essa história acontecendo o tempo todo. E eu gostaria de situar algumas lições baseadas na vida desses personagens aqui. E a primeira dela é o convencimento à verdade. Eles se convenceram da verdade. Não foi preciso uma equação, não foi por causa do timbre da voz de Jesus, não foi por causa da sua eloquência retórica ou oratória, mas foi por causa da graça que emana das suas palavras, do poder que emana
da proclamação do Evangelho. Foram isso que eles viram em Jesus, que apesar da sua simplicidade, falava com profundidade e não com superficialidade. E era esse Evangelho que vai nos convencendo, vai nos desarmando. E eu digo isso porque ao longo dos anos eu vi muitos universitários sentarem aí para criticar, e acabaram seduzidos e convencidos ao poder do Evangelho. Conheço muitos casos de pessoas que viveram essa experiência, que foram convencidos da verdade. Ou você pensa que eu sou bobo e não sei de algumas coisas que acontecem debaixo dos bastidores? Vou te dizer uma: muitos vieram à igreja à procura da ovelhinha, do pastor, à procura da ovelhinha, um ambiente ideal para encontrar uma ovelhinha. Camarada chega, vem, travestido de lobo mau. Aí quando ele entra nesse lugar, atrás da ovelhinha do pastor, ele descobre o pastor da ovelhinha. E não sou eu não, filho. É ele. É ele. Ele vem atrás da menina de Jesus e encontra o Jesus da menina. Aí depois ele se torna mais crente que a menina. A menina quer ele agora não. Ela, como é a história? Eu agora vou jejuar, vou orar para saber qual a vontade de Deus na minha vida. O camarada se encontrou seduzido, convencido pelo Evangelho. Nesse mesmo capítulo, João 7, Jesus disse bem assim: se alguém de vocês querem saber se o que eu falo é verdade ou não, experimentem. Porque na medida que vocês praticarem o Evangelho, vocês vão descobrir por conta própria se é verdade ou se não é. O Evangelho não é teórico, meu irmão. O Evangelho é prático. É viver o Evangelho. A partir do momento que você abre o seu coração e começa a viver o Evangelho, você se submete ao processo de transformação. Às vezes eu ouço pessoas dizendo: eu ainda não estou preparado, eu vou me preparar para ter um encontro com Jesus. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Porque nós não temos essas condições por nós mesmos. Mas Jesus disse: vinde a mim, como estás? Ele te ama tanto que Ele te aceita como você está, mas te ama mais. Ele não vai te deixar dessa mesma forma. E aí compete a Ele transformar a sua vida, transformar a sua história, lhe convencer. Há relatos de políticos que entraram na igreja em busca de voto e acabaram elegendo Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas, através do encontro real, porque essa palavra, ela é transformadora. Há pessoas que foram à igreja por diversos motivos. Há pessoas que por conta própria começaram a consultar a Bíblia no anseio de criticá-la ou de censurá-la e acabaram de joelhos prostrados chorando sobre ela. Foi isso que aconteceu com esses homens. O convencimento da verdade. Torno a repetir: não é baseado em timbre de voz, não é baseada na eloquência retórica e na habilidade oratória de ninguém. É o poder do Evangelho. E eu me assusto com o poder do Evangelho. Eu me assusto. Há algumas situações que eu estou pregando aqui, quando eu prego, tem coisas que não está no script, tem coisas que não está no roteiro. Hoje pela manhã eu disse: eu já não estou lecionando, eu estou ministrando, eu já não me responsabilizo mais por nada agora. E eu já fui abordado várias coisas. Já cheguei aqui terminar e um casal me procurando. Ela: fale para ele, pastor, fale. Aí eu disse: o que foi? E ele disse bem assim: pastor, fale a verdade para mim. Eu disse: pois não. O senhor promete que vai falar a verdade? Eu disse: a verdade, acima de tudo, é verdade. Disse: minha esposa veio no seu gabinete e contou toda a minha vida, né? Aí eu disse: não, meu querido. E porque o senhor acabou de entregar minha história toda aí nesse altar? Aí eu disse: não fui eu. Foi o Espírito Santo. Hoje eu comentava isso com a pastora Vanessa saindo daqui. Quantos constrangimentos eu já passei. Uma vez eu falando aqui, uma pessoa eu falei hoje para ela duas situações. Uma pessoa disse bem assim: pastor, quem foi que contou essa história para o senhor? Eu disse:
Ninguém. Elas foram contar para o Senhor. Eu disse, ninguém. Mas foram contar, eu tenho certeza. Eu disse, está certo. Eu confesso, alguém me contou. E ela, quem foi? Quem foi? Eu quero saber. O Espírito Santo vai se resolver com ele. Situações inúmeras. E eu sei, não sou eu, isso não está em mim, em ninguém. Na medida que a gente proclama o Evangelho vai se adequando, vai se adaptando, vai se contextualizando à sua realidade. E essa mensagem vai avivando o teu ser, se tornando viva, se tornando real, se tornando presente, se tornando ativa, se tornando transformadora. E aí é o Espírito Santo soprando nos seus ouvidos e você pensa que é homem que está falando. É por isso que os soldados voltaram. E quando eles são interrogados, por que não o trouxestes? Quando eles voltam com mãos vazias, eles responderam, jamais alguém falou como este homem. Eram soldados judeus, estavam cansados do discurso evasivo da religião, e agora encontraram uma mensagem ávida em Cristo. Eram judeus, conhecia a Torá, a Tenaque, conhecia as Escrituras, a lei e a profecia. Mas quando se deparam diante de Jesus, estavam cansados de toda a liturgia religiosa. E agora encontraram o Evangelho prático em suas vidas. E aí se convencem a essa verdade. Se convencem porque não viu em Jesus a proclamação da verdade, viu em Jesus a verdade. Jesus não falava simplesmente a verdade, mas era a manifestação da própria verdade. Jesus não proclamava a sabedoria, mas era a manifestação da própria sabedoria. E o próprio não nos deixou em dúvida em diversas ocasiões. Ele deixou muito bem claro. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. Ele não é uma vida, Ele é a vida. Não há dúvida que Jesus é a sabedoria que Salomão proclamava. Que Jesus é a lei que Moisés proclamava. Que Jesus era a profecia que Elias, que Isaías, que Jeremias e que todos os profetas anunciavam. Que em Cristo se encontrava o cumprimento real, porque o Verbo se tabernaculou e se fez presente entre os homens, habitando na terra, cheio de vida, cheio de graça, cheio de verdade. E as pessoas que o ouviam eram convencidas, eram seduzidas. Mas não somente a questão do convencimento. E aqui a gente chega à segunda lição. Convencer da verdade não é tão difícil. Basta a pessoa ter uma sinceridade, ser ética, ela ter uma compostura moral, e ela vai conseguir discernir, distinguir o que é certo e o que é errado, e quando ela se depara de Jesus, ela simplesmente é convencida. Não tem isso. Agora, não é convencer a verdade, agora é se converter ao testemunho. Esses soldados poderiam vir, e no trajeto da festa dos tabernáculos, até a região onde se encontravam os sacerdotes fariseus, eles podiam combinar. E agora? Que vexame, que coisa constrangedora. Vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma história. Vamos dizer que tinha muita gente, como de fato tinha, não estava nem mentindo, estava mentindo. E não deu para capturar Jesus. Vamos dizer isso. A gente não se expõe, a gente não passa por essa incapacidade. E no exército tem uma palavra militar que diz missão dada é missão cumprida. E a falta de uma missão, ela se compromete em uma advertência. Eles estavam dispostos a pagar qualquer preço que fosse possível, mas eles não negavam a realidade que estavam vivendo. E agora, mais do que convencimento, a verdade existia, a conversão, o testemunho. Eles poderiam ficar calados, vocês estão me entendendo? Mas quando pergunta, vocês não trouxeram? Eles respondem testemunhando. Jamais alguém falou como esse Jesus.
coloca Jesus acima dos sacerdotes, dos fariseus. Os soldados ouviam os sacerdotes, os fariseus, todos os dias. Se vocês não falam como esse homem, no olhar dele a vida, no olhar dele transmite graça, unção, verdade. Ele está acima da classe dos sacerdotes, ele está acima da classe dos fariseus. Nunca ninguém falou como este homem. Testemunhar a verdade, mais do que se convencer, agora se converter ao testemunho. É isso que eu acho surpreendente nessa história, porque eu vejo muitas pessoas se convencendo à verdade, mas não querem se converter ao testemunho. Eu não sei aonde você se encontra, não quero julgar ninguém aqui. Eu só quero dizer que esses homens arriscaram suas próprias vidas ao se deparar com a verdade. Eles não são os únicos. Durante toda a história, poderia citar aqui inúmeros exemplos, mas separei alguns. C.S. Lewis, o intelectual, crítico, ateu e agnóstico, que combateu o cristianismo por diversas vezes, mas um dia, ao ser convencido da verdade, ele se converteu ao testemunho. E a partir daquele dia ele teve sua vida transformada e se tornou um dos maiores propagadores do Evangelho. Ele é o autor das obras As Crônicas de Nárnia, um livro que se tornou um best-seller que se tornou um dos maiores filmes. E através daquele filme, ele relata o cristianismo por trás da mitologia. O intelectual C.S. Lewis, depois de 20 anos criticando, perseguindo os cristãos, simplesmente se prostram de joelho. Há um outro, Lew Wallace, general, escritor, influente, advogado, começou a perseguir os cristãos, a tripudiar do cristianismo. E ao escrever um livro combatendo os cristãos, ele simplesmente cai de joelho, se arrepende, confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e escreve um livro que se torna um best-seller. E esse livro também se tornou um livro, Ben-Hur. Alguém já assistiu Ben-Hur? História de um soldado que dá um testemunho. Foi de Lew Wallace, um general ateu que se converteu e começou a testemunhar da verdade. Anthony Fleer, esse homem foi considerado o papa dos ateus, perseguiu nas universidades, dando palestra no mundo todo, combatendo o cristianismo. Mas um dia o Espírito Santo lhe toca de tal forma que ele começa a escrever no quadro, na louça, e ele começa a dizer a expressão que se tornou um livro, onde ele trata todo o seu testemunho de fé. Ele disse: há um Deus. Como se não bastasse, William Hunsey, que passou 20 anos na Palestina, escavando para tentar contradizer as Escrituras, se convence de que, fato, a Bíblia é verdadeira e escreve um livro. Ele andou entre nós. Simon Greenleaf, cofundador da Universidade de Harvard na área de Direito, foi desafiado pelos seus alunos a negar a historicidade de Cristo, a declarar que Cristo era apenas uma lenda, que era apenas um mito, era apenas uma fábula criada pelos cristãos, pelos judeus que se encontravam, pela uma ramificação do judaísmo que se encontrava fragilizada. Esse Simon Greenleaf começou a estudar, começou a pesquisar e de repente cai de joelho prostrado. E ele escreve dizendo: eu creio, sim, eu agora creio que ele não somente viveu, como também morreu, mas não somente morreu, como também ressuscitou. Não somente ressuscitou, como ainda está vivo entre nós. Entre nós. Josh McDowell, acadêmico, professor universitário, considerado como um dos maiores críticos do cristianismo, a tanto pesquisar, cai de joelho e escreve um livro, Evidências que Exigem um Veredito.
Já está no segundo volume, porque o segundo volume é Novas Evidências que exigem um veredito. Criou um livro de apologética de defesa da fé. Vou citar um mais próximo, Auguste Cury. No seu livro Nunca Desista do Seu Sonho, doutor psiquiatra, começou a pesquisar um personagem que pudesse ratificar a sua tese. E aí começou a estudar a vida de Jesus. Sendo ele ateu, confesso, professo, declarado, simplesmente cai de joelho prostrado. Disse: eu não posso negar. Ele realmente viveu entre nós. Ele realmente vive entre nós. Brasileiro Auguste Cury, uma das maiores referências do momento, ex-ateu, completamente agora crente no Senhor Jesus Cristo. Todos esses homens um dia foram como esses soldados, armados, preparados, convictos de que iriam capturar Cristo Jesus. Mas quando viu o som da sua voz, o doce som da sua voz, se curvaram. Agora eu quero contar a sua história. É a sua história que eu quero contar. Você veio até aqui, e eu tenho certeza que não foi por causa de mim, nem por causa do Ministério Louvor. Tenho certeza. E eu quero contar essa história que um dia você veio à igreja, não sei por qual motivo, razão ou circunstância. Mas você saiu daqui na certeza que sentiu algo que nunca sentiu em toda a sua vida, em nenhum lugar deste mundo. E que você percebeu que isso não é uma mística esotérica, mas que isso é o poder do Evangelho invadindo o teu ser, envolvendo a tua existência. Algumas pessoas às vezes me perguntam por que uns ouvem e outros não, pastor. Aí eu digo a elas: Jesus explicou isso. E elas perguntam: Jesus explicou? Eu disse: sim, Jesus explicou. Então me diga o que Jesus disse. Evangelho de João capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Nunca hão de perecer e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Quem é ovelha, ouve. Quem é ovelha, segue. Se você é ovelha, você vai ser convencido da verdade, convertido ao testemunho do Evangelho. E isso vai acontecer na sua vida. Algumas pessoas vão dizer: foi uma lavagem cerebral que fizeram em você. Você foi manipulado para se tornar uma massa de manobra. Ou você acha que eu não vi isso? Eu vi isso por várias vezes. Mas sabe de uma coisa? Ninguém sabe o que eu senti naquele dia. Ninguém sabe, ninguém pode descrever, ninguém pode explicar o que eu senti naquele dia. No dia que eu converti não teve pregação, gente, sabia disso? Não teve pregação. Era a virada do ano, eu vou para a igreja, está tendo os louvores, o pastor dá a bênção e eu estou saindo do banquinho, indo embora. Esqueci de um detalhe, Vanessa está com uns abadá me aguardando, tem um bloco aqui que era na virada do ano, né? Está me aguardando para a gente pular já. E estava tudo preparado. Então quando eu estou saindo da igreja, aí começa um grupinho, começa a se reunir e louvar. E começa a louvar a Deus. Eu quero ir, não consigo mais, eu quero ir. Presta a sair da igreja, aí volto e fico olhando assim para eles. E ali, Espírito Santo, através daquelas canções,
vai convencendo, vai convertendo, eu vou voltando, fico assim de perto no primeiro banco olhando para eles. E sabe o que havia na minha mente? Eu já andei em roda de samba, eu já andei atrás de trio elétrico, eu já vivi nos palanques dessa vida. Como eclético, gostava de rock, a pagode, e a confusão é feia, mas o que tivesse eu estava dentro. Tivesse batendo tambor, eu me fazia presente. E eu disse, eu nunca vi em toda a minha vida uma alegria como essa, sem o efeito de alucinógenos, sem o efeito de entorpecentes, apenas pela presença de Deus em suas vidas. Que alegria é essa? Que alegria tão contagiante é essa? Eu quero isso para mim, eu preciso disso para mim. Eu preciso disso. Esses artistas que dão um show, a maioria deles estão sendo movidos por drogas ilícitas. E quando acaba a apresentação, se isola, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, e entra no processo de depressão, porque para bancar todo esse show tem um alto custo. Tem um alto custo. Mas eu quero dizer a você que a verdadeira alegria eu encontrei na presença de Deus. E a Bíblia nos diz que aonde há a presença de Deus, há a fartura de alegria. A fartura não é pouca não, é abundante, é fartura de alegria. E eu me aproximei do pastor e disse, eu quero esse Jesus para mim, eu quero o homem. E a partir dali, eu deixei de escrever a minha história e comecei a viver a história que ele já tinha escrito para mim. E aí eu ouvi palavras como essa, não dou um mês, não dou 2 meses, não dou 3 meses. Olha eu aqui, ó. Feliz com Jesus. Feliz. Feliz. Realizado. Satisfeito. Baseado nessa história, um cantor chamado Estênio Márcios compôs uma canção. Eu queria cantar para os irmãos, mas é melhor recitar. O título dessa canção é Máscaras no Chão. E ela diz o seguinte: ninguém jamais falou como este homem. Eu fui prendê-lo e voltei liberto. Ninguém chegou tão perto, tocou minhas feridas. Ninguém falou assim da minha vida. Ninguém jamais falou como este homem, em seu olhar, paixão e autoridade, nos gestos, santidade. Fiquei envergonhado, eu fui para ferir, voltei curado. Ninguém jamais falou tantas verdades, rasgando o véu das tolas vaidades. Achava-me tão forte, perdi o sul e o norte, as máscaras caíram, rolaram pelo chão, a vida em suas palavras. Mudei naquele instante, eu nunca mais serei o que era antes. Ninguém jamais falou como esse homem. Eu fui para algemá-lo, fiz-me servo. As armas já não quero, me basta o seu nome. Ninguém jamais falou como esse homem. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Ninguém jamais falou como esse homem. Aqueles soldados voltaram convencidos à verdade, convertidos ao testemunho, completamente disposto e decidido
a viver tudo que Deus tinha para ele. Quando um dia chegarmos diante de Deus, Deus há de abrir o pergaminho da nossa história. Escute isso. Pergaminho, aquele rolo. E vai dizer: por gentileza, Manuel, fica aqui, segundo degrau. Você está bonito, viu, Manuel? Isso. Imagine você diante de Deus. Deus tem 2 rolos em sua mão. Com o rolo da mão esquerda ele vai abrir. E vai dizer: Manuel, essa aqui foi a tua vida. Agora, Manuel, veja essa. Essa aqui foi a vida que eu tinha para ti. Você já pensou nisso? Esse dia ainda não chegou, mas um dia você estará na posição de Manuel diante de Deus. Eu também vou estar lá. E eu não quero ver 2 rolos na mão de Deus, não. Só quero ver o rolo de que você viveu tudo o que eu tinha para ti. Eu quero te ousar nessa noite. Obrigado, querido. A você entregar a folha em branco com a caneta. Folha em branco que representa a tua vida, e dizer: Deus, escreve a minha história. Escreve a minha história. Porque eu sei que essa história que você está escrevendo está repleta de rabiscos. Está repleta de remendos. Não é nem bonita de se ver. Está completamente ilegível. Completamente rasurada. Mas hoje você tem a oportunidade de se apresentar diante de Deus e dizer: eu me rendo. Eu me entrego. Escreve, Senhor, a minha história. Escreve a minha história. Escreve a minha história. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, e a minha oração é que o Evangelho alcance os corações nessa hora e neste lugar, e que essa pessoa tenha total capacidade de discernir a verdade que só há em Ti e em nenhum outro lugar, porque Tu és o Filho de Deus, o Emanuel, que veio dos céus para habitar entre nós, andar aonde andamos, viver conforme vivemos e entender nossas dores, prantos, lutas, agonias, decepções e aflições. Tu sabes bem tudo que vivemos, porque o Senhor viveu a nossa vida e morreu a nossa morte para nos dar a garantia da eternidade. E nada mais nessa vida, neste mundo, importa do que a segurança de que fazemos parte do rebanho do bom pastor, daquele rebanho que ouve e que segue a sua voz, daquele rebanho que está seguro e protegido em sua presença. A minha oração é que teu Espírito, através dessa canção, comece convencendo e convertendo os corações. E se houver alguém hoje aqui nesse lugar decidido a viver em Ti uma nova história, que o Senhor conceda-lhe agora
fé para vencer as dúvidas, força para vencer o medo e coragem para sair do seu lugar e vir aqui à frente e professar a sua nova vida em Cristo Jesus e declarar por onde for que nunca viu alguém como Jesus, que nunca ouviu alguém como Jesus, que nunca sentiu algo tão real quanto sente quando está na presença de Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar, me leva
dizer que se você tomar a decisão em Cristo Jesus, Ele faz um milagre na tua vida. Porque servimos a um Deus do impossível. Servimos a um Deus que pode todas as coisas, que sara, que liberta, que transforma, que restaura e que faz o milagre acontecer. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Toma essa atitude de fé nesta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará em tua vida. Creio que tu és a cura. Tudo para mim, és tudo para mim. Creio que tem pessoas aqui nesta noite que já tomaram decisão de servir ao Senhor, mas hoje se encontra distante dos projetos, dos propósitos que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor é o teu Pai. E assim como a história do filho pródigo, Ele te espera de braços abertos para te receber nesta noite, para firmar um pacto de aliança contigo mais uma vez. Ele te ama e Ele não vai lançar sobre o teu rosto os teus pecados, as tuas falhas, mas Ele quer te purificar nesta noite. Saia do seu lugar. Eu sei que tem gente que se encontra nessa situação. Firma uma aliança com o Senhor nesta noite. Restaure a tua aliança com o Senhor nesta noite. Ele quer te dizer: vem, filho amado, para os meus braços. Talvez você foi buscar neste mundo prazeres que geram pesares, mas esta noite eu estou de braços abertos para te receber. Oh, aleluia! Vem, filho amado, vem para os braços do teu Senhor, vem descansar nos braços do Senhor. Renova a tua aliança com o teu Deus nesta noite. Com teu Deus nesta noite. Ele tem saudade de ti. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, glória ao teu nome, Jesus. Não pense de como será daqui pra frente. Haja pela fé. Deixa a tua vida nas mãos do Senhor, porque Ele tem o controle sobre as suas mãos. Não pense como será a partir de hoje. Venha sem demora.
O Senhor se responsabiliza, querido. E todo aquele que deixar tudo por amor ao Senhor será recompensado pelo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes o diabo ele lança nas nossas mentes que muitas vezes a gente precisa mudar algumas situações nas nossas vidas para tomar essa decisão de entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Mas isso é estratégia do inimigo para que a gente não venha tomar a decisão mais importante das nossas vidas, que é aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Porque eu quero te dizer nesta noite que você não consegue nada se não for o Senhor com você. Então não pense em mudar algumas coisas da sua vida para depois aceitar Jesus. Você tem a oportunidade hoje. Hoje é o dia. Hoje é o tempo Kairós de Deus para ti, para a tua família. Sabe, queridos, muitas vezes a gente fica assim, insistindo nesse momento, porque sabemos que isso é batalha espiritual. O coração acelera, as pernas não saem do lugar. Mas vença essa batalha em nome de Jesus, porque o Senhor está contigo. É o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te faz vencer. Então saia do seu lugar neste momento. Eu sei que tem mais gente, queridos. Eu sei que tem mais gente. E quando o Senhor falou no meu coração, principalmente, é uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor, que já provou da água da vida, mas hoje está distante dos caminhos do Senhor. Venha sem demora. Venha sem demora. O Senhor te chama nesta noite. O Senhor te chama nesta noite. Eu sei que você sabe que é com você. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu prometeu e tu cumpre. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Vamos aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez. A presença de Deus é tão forte, tão real, tão viva, tão verdadeira, que é incrível a emoção que há nesse lugar, a satisfação de poder pertencer a um Deus de amor, a um Deus de alianças. E esse Deus está estabelecendo essa aliança com vocês. Eu queria pedir ao ministério de intercessão que abraçasse essas vidas que aqui estão. Todos eles, que eles possam sentir um abraço da parte de Deus. Que eles possam sentir esse acolhimento, essa acolhida. Que eles possam sentir que há um lugar para eles. Que eles não são apenas mais um em nosso meio. Que eles são, a partir de agora, tão filho quanto nós somos. E é hora de celebrar uma festa. Porque a casa do Pai está cheia. Aleluia. Glória a Deus. Mariana, me ajuda, são quantas pessoas aqui? Nós vamos fazer a oração da confissão, tá, irmãos? Todos juntos vamos ajudá-los. Feliz em ver famílias vindo para o Senhor. Famílias, mãe e filhas vindo ao Senhor. Casais vindo ao Senhor. Tremendo. Me ajuda aqui, quantas pessoas temos aqui? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. A Vanessa já falou aqui, a pastora. 10 pessoas. Olhem para trás, essa é a nova família de vocês. Sejam bem-vindos à família evangelizadora. Estamos aqui para cuidar de vocês, ajudá-los, orientá-los. Procure o ministério. Deus estará fortalecendo a vossa fé através da participação do ministério. Tem vários ministérios na igreja para que vocês se sintam incluídos, né, pertencendo de fato a esse lugar. Vamos orar? Os irmãos podem nos ajudar? Vamos fazer a oração de confissão. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e firma os meus passos em tua presença para todo sempre. Pois enquanto viver, confessarei que tu és o meu Salvador e testemunharei que tu és o meu Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.